Eu moro num refúgio e as pessoas estão desaparecendo e ninguém tá notando. Bom, as pessoas estão desaparecendo e não estão mais sendo lembradas. Eu sou a única pessoa que parece lembrar delas. Isso tá começando a ficar estranho, porque eu simplesmente não sei mais a quem recorrer para me ajudar, a não ser aqui na internet. Eu vou dar um contexto breve onde eu moro e talvez isso lance alguma luz sobre a situação. Bom, desde que eu me entendo por gente, os meus pais se preocupavam com o fim do mundo e o colapso da sociedade como a gente conhece. A tal ponto que, no meu 8º aniversário, eles me pegaram de surpresa com a notícia de que nós nos mudaríamos para um refúgio sobrevivencialista. Minha vida era estável, repleta de amigos, escolas e uma infância típica de qualquer família normal. Foi tudo arrancado da noite para o dia. Meus pais venderam todos os nossos pertences e fizeram uma viagem até a comunidade. Eu não tenho como te dar uma localização exata, porque nem eu mesma sei exatamente onde a gente tá. Bom, eu tô escrevendo isso aqui com um notebook antigo que eu encontrei na casa de uma das pessoas desaparecidas. Bom, eu não roubei, eu encontrei. A senhora Silva e o seu filho adulto, em tese, nunca existiram. Bom, a minha vida aqui no refúgio já dura impressionantes 12 anos. E ao contrário de muitos jovens da minha idade que estão aqui no refúgio, eu não me vejo morando aqui o resto da vida. Para a maioria dos jovens daqui, viver recluso, completamente desconectado do mundo exterior, é perfeitamente normal. Já para mim, eu sempre sonhei em viajar ao mundo. Mas que habilidades que eu tenho para oferecer? Eu sou boa com armas de fogo, habilidade com arco e flecha, sei esfolar animais e algumas técnicas de sobrevivência. Mas a única opção que eu conseguiria ver para o meu futuro seria ser guia de sobrevivência na selva. Mas honestamente eu não quero ficar mais no meio do mato. Desculpa se eu tô tagarelando demais, mas é que eu acabei criando laço com as pessoas da comunidade. E o meu passatempo e hobby era conhecer os membros novos e antigos. Todos são diferentes e únicos, e é uma ótima maneira de escapar dos treinamentos intensivos. De qualquer forma, não me lembro de quando foi a primeira vez que alguém desapareceu, mas eu me lembro do dia que eu notei que havia pessoas sumindo. Completamente apagadas das memórias das pessoas, como se fossem nada mais do que frutos da minha imaginação. Eu aprendi da pior maneira, quando eu fiz um escândalo ao perceber que a minha melhor amiga Tabita tinha sumido. Tabita, ou Tabi, era uma das garotas com quem eu cresci. Embora Tabi tivesse nascido no refúgio, ela era uma alma curiosa e alguém em quem eu podia confiar, assim como as outras 3 pessoas que agora desapareceram. É como se não passassem de frutos da minha própria imaginação. Ultimamente, os olhares que eu tô recebendo são suficientes para me sentir que estou enlouquecendo. Mas eu vou chegar ao fundo disso, eu devo isso a Tabi. Eu vou descobrir a verdade. Por enquanto, eu tenho recolhido coisas daqueles que desapareceram. Bom, eu vou começar pelo dia que a Tabi desapareceu. Se eu reconstruir aquele dia, talvez a gente consiga descobrir alguma coisa. Era um dia úmido, início de julho, o sol estava prestes a despontar sobre o topo da montanha. Eu tinha subido no telhado da minha casa e estava assistindo o nascer do sol. A comunidade ainda não tinha acordado totalmente, mas ao meu ponto de vista eu conseguia ver algumas pessoas se movimentando. Eram os que acostumavam acordar cedo na comunidade: o Sr. Jones, a Margaret, os gêmeos e a mãe Isabela. Cada um deles se dirigindo para suas tarefas. O Sr. Jones cuidava da eletricidade da comunidade, já os gêmeos eram seus aprendizes.
Enquanto isso, Margaret ia preparar o café da manhã. Era o dia de comunhão. Isso significava que toda a comunidade se reuniria para o café e, em seguida, para a missa matinal celebrada pela mãe Isabela. Ela e seu falecido marido, o pai Mark, haviam fundado a comunidade. Construíram-na a partir de 4 famílias até se tornar uma vila enorme, com provavelmente quase 200 pessoas morando na encosta da montanha. Eu estava mastigando um pedaço de carne seca que eu tinha pegado na despensa e por acaso eu cruzei os olhos com a mãe Isabela. Seus olhos castanho-dourados se ergueram para encontrar os meus, e um arrepio correu pela minha espinha. Era bizarro como ela parecia sempre notar minha presença. A boca da mãe Isabela se abriu num sorriso acolhedor e chegou até os seus olhos. Seus lábios cheios se abriram em um sorriso deslumbrante e eu senti o meu coração bater um pouco mais rápido no peito. Ela era jovem quando eu cheguei há 12 anos atrás. Provavelmente não tinha mais do que 19 anos e era casada com o falecido pai, que já deveria estar no final dos seus 50 anos. Sempre pareceu estranho que fossem um casal, especialmente pelo fato que a mãe Isabela não parecia se importar nem um pouco com o marido. Aos olhos de fora, ela era a esposa mais devota que alguém poderia ter. Mas eu lembro-me de pegá-la rindo depois do funeral dele no verão passado. Ele havia falecido por causa de alguma doença. Os meus pais sussurravam sobre câncer na tireoide, sobre estar avançado demais para se fazer qualquer coisa. A mãe Isabela achou que eu estava sozinha, mas eu a vi atrás do galpão de recreação. Seu belo rosto não era uma máscara de tristeza como esteve mais cedo durante a cerimônia de velório. Na verdade, ela estava rindo e sorrindo enquanto amaldiçoava o nome dele. Eu fiquei tão surpresa que eu acabei derrubando um balde no momento que os seus olhos penetrantes me encontraram. Um alívio inundou o olhar dela no minuto que ela viu que era eu. Mesmo agora, suas palavras ecoavam na minha cabeça. Winnie! Meu nome soou como uma oração nos seus lábios. Você não contaria a ninguém sobre isso, contaria? Ela inclinou a cabeça, deixando uma mecha de cabelo castanho caramelo deslizar pelo ombro. Minha boca parecia um chumbo. Eu não sabia como responder. Assim que entendi a enorme diferença de idade entre os dois, eu fiquei enojada. Mas eu não podia falar sobre isso. Tinha perguntado aos meus pais sobre o assunto e meu pai me deu um sermão gigantesco, enquanto a minha mãe apenas sentava e balançava a cabeça como se fosse uma boneca de madeira. Essa tinha sido a última vez que eu expressei meus pensamentos a eles. Eu dei um aceno seco para a mãe Isabela e ela continuou radiante. Movendo-se em minha direção, ela segurou meu rosto com carinho e me deu um beijo leve na testa. Será nosso segredinho. O hálito dela era doce como flores, um aroma que parecia se enrolar ao meu redor. Fez meu estômago dar voltas. Desde então, os meus olhos a seguiam. Ela havia se tornado uma líder de fato da comunidade. O pai Mark tinha sido líder, mas agora que eu observava todos, percebi que ela sempre foi a verdadeira líder. O marido era apenas um testa de ferro. Mordendo o dedo, eu não pude deixar de quebrar o contato visual com ela primeiro. De pé, espreguicei as costas enquanto guardava o meu caderno na mochila, checando 2 vezes se tinha minha faca de confiança na bota. Dei um tapa no quadril e encontrei a outra também. Abrindo o zíper menor da mochila, havia ali, parada como uma pedra dentro da bolsa, uma arma. Não é o tipo de coisa que se deve carregar dentro do refúgio, a menos que você faça parte dos pacificadores. Eu poderia me meter em sérios problemas por mantê-la comigo, mas eu era uma quebradora de regras. Sempre fui. Acho que isso decepcionava os meus pais, mas não havia muito que eles pudessem fazer. Todos na comunidade me viam como uma filha
uma irmã ou uma amiga prestativa. Era preciso manter a ilusão se você quisesse subverter uma comunidade tão fechada. Além disso, os meus próprios pais, mesmo ligeiramente decepcionados comigo, eles não eram o tipo de que atraíam críticas para si mesmo. Descendo pela escada de emergência, que ia do terceiro andar na minha casa, onde eu morava, eu toquei o chão. O solo daqui de casa não é pavimentado. As ruas principais que levam até a entrada da frente e dos fundos da comunidade são ruas asfaltadas, mas os caminhos que adentram a comunidade são todos delineados por pedras. Olhando para frente da garagem, eu notei um jipe que normalmente ficava ali, não estava em lugar nenhum. Parecia que o papai tinha saído com ele, talvez em uma missão da mãe Isabela e do conselho. Rolando os olhos, continuei andando e olhando para a esquerda e para a direita, pelo pequeno beco que separava as casas. Me movi rapidamente entre eles e, aos poucos, as luzes das outras casas começaram a se acender. As pessoas estavam acordando e logo todos seríamos despertados na missa. Dando uma dobrada acentuada à esquerda, cheguei aos fundos da casa da Tabi. Meus olhos varreram o quintal procurando por ela, mas ela não estava do lado de fora. Normalmente eu a encontraria em sua rede, junto com o seu fiel caderno marrom, gasto e aberto, e ela sempre rascunhando os seus pensamentos. Esticando o braço, soltei a tranca da cerca que cercava o quintal, avancei rapidamente e não fui para a porta dos fundos, que estava iluminada com o som do cantarolar flutuando no ar. Deveria ser a mãe da Tabi, a Mônica. Ela estava sempre cantarolando algo. E, sem perder mais tempo, eu corri para a escada, que também estava fixada na lateral da casa da Tabi. Não era bem cuidado quanto a da minha família, em parte porque a casa da família dela era um pouco mais antiga. A casa tinha eras rastejantes que subiam com musgo e começava a crescer em outros pontos. As janelas tinham persianas de um vermelho desbotado, que se aproximavam de um castanho terroso devido aos anos de agressão ao clima. Escalei facilmente a escada, atingindo o segundo andar sem problemas. Estiquei o braço e bati nos nós dos dedos nas janelas da Tabi. Às vezes ela ficava acordada até tarde e não dormia até de manhã bem cedo. Imaginei que deveria ser o caso. O som dos meus dedos foi rápido e preciso. Eu não queria alertar a Mônica que eu estava ali. Mesmo que a maioria das pessoas da comunidade gostasse de mim, Mônica sempre achou que eu poderia ser uma má influência para a filha dela, dado ao fato de eu ter nascido do lado de fora da comunidade. Tabi, acorda! Meio sussurrei, meio gritei enquanto batia. As cortinas estavam fechadas e eu tentei chacoalhar a janela, tentando puxá-la para cima, mas estava trancada. Tabi raramente trancava as janelas. Na verdade, ninguém realmente trancava as janelas na comunidade. A maioria das pessoas nem se incomodava em trancar as portas. Todos aqui eram, de um jeito estranho, uma família. Não havia crime. Bom, crimes puníveis com prisão. Como em qualquer comunidade fechada e isolada, havia problemas mal resolvidos, mas tenho certeza que você entende o que eu quero dizer, né? Tabita, eu sei que você não tem sono tão pesado. Acorda e me deixa entrar. Sua mãe vai me ver e vai ter um ataque. Insisti, inclinando-me perto do vidro e forçando os ouvidos para ver se conseguia ouvi-la rir. Mas não havia nada. Recuando, alcancei a faca do meu quadril. Foi a primeira faca que meu pai me deu. Foi também o primeiro presente que eu recebi aqui na comunidade. Ele insistiu que era importante eu me acostumar a usar uma lâmina. Uma Ka-Bar, e não uma qualquer, mas uma que tinha pertencido ao meu avô, passada para o meu pai e depois para mim. Era meticulosamente cuidada e uma boa companheira para muitas situações.
Deslizando a lâmina por baixo da madeira gasta do caixilho da janela, eu comecei a movê-la para frente até sentir a tranca. Sorrindo, eu empurrei e ouvi o clique quando a faca destravou o fecho. Sem perder tempo, espalmei a armação da janela e a arrastei para cima. Ela subiu sem hesitar, e o quarto da minha melhor amiga apareceu. Seu quarto bagunçado, cheio de papéis e lápis, junto com os outros trabalhos manuais espalhados, meus olhos pularam rapidamente para cima da cama dela. Mas quando pousaram lá, eu vi que a cama estava vazia. As cobertas nem estavam amarrotadas, não parecia que a cama tinha sido usada para dormir. Tabi, eu chamei num sussurro abafado, para que ela conseguisse me ouvir, mas que a Mônica não. Eu esperei por alguns instantes, mas nenhuma resposta veio, nem mesmo um canetão ou uma caneta caindo quando ela tentava brincar ou jogar em mim. Franzindo a testa, eu puxei a janela rapidamente para baixo e desci a escada com pressa, sem perder tempo. Marchar até o fim da porta dos fundos, ainda podia ouvir a Mônica cantarolando. Conforme eu subia os degraus da varanda dos fundos, a Mônica veio em foco. Ela estava bebendo uma xícara de chá enquanto folheava um livro. Seu longo cabelo grisalho estava preso afrouxadamente em tranças. Soltando um suspiro profundo, eu bati com os nós dos dedos no vidro. Virando-se, ela inclinou a cabeça para me olhar por um momento antes de levantar. Puxou a porta de correio e me encarou. Oi, desculpe vir tão cedo, mas a Tabita está? Tabita? Mônica questionou. Ela devia me encontrar, tínhamos algumas coisas para resolver antes da missa matinal. Expliquei rapidamente. Tudo isso enquanto eu mentia descaradamente. Sim, tínhamos planos, mas não era nada algo que eu contaria para a mãe dela. Normalmente o plano envolvia pedir desculpas por ficar fora até tarde sem explicar o motivo. Winnie, querida, você está se sentindo bem? Mônica me perguntou. A voz dela estava estranha, quase gentil, como se estivesse preocupada comigo. Eu pisquei antes de acenar com a cabeça. Sim, eu tô ótima. A Tabitha está no banheiro ou saiu com o Lake? Perguntei novamente, tentando manter o foco do assunto. Mônica piscou devagar para mim, como se eu estivesse fazendo uma pergunta difícil. Toda a sua linguagem corporal transparecia que ela estava se perguntando se deveria chamar alguém para me ajudar. Sorri, tentando ser o mais educada possível, caso a Tabi estivesse encrancada com a mãe. De quem você está falando? Pisquei olhando para Mônica, que ostentava uma expressão mortalmente séria. Em primeiro lugar, ela não era do tipo que fazia brincadeiras assim, e em segundo lugar, estava me dando aquele sorriso. Sabe aquele sorriso que você dá para alguém que é um pouco devagar das ideias, que você acha que é meio biruta? Talvez ela estivesse tomando um suplemento mais forte, doutor. Tentei de novo, dessa vez explicando quem era a Tabitha. A Tabitha, sua filha. Ela se parece mais com o pai dela do que com você. Vocês duas têm uma relação de mãe e filha um pouco difícil. Winnie, você quer que o Lake te leve ao doutor? Você não esteve escalando de novo, esteve? Lembra que ele disse para você tomar cuidado? Concussões podem ser perigosas, disse ela suavemente, falando comigo como se eu fosse um animal ferido. Você tem certeza que não precisa que eu te leve ao médico? Como você pode não saber de quem eu estou falando? Eu perguntei, percebendo que ela estava começando a ficar irritada. Lake, Mônica chamou, virando a cabeça para dentro, enquanto chamava pelo irmão mais velho de Tabi. Nós estamos mesmo fazendo isso? Perguntei com o veneno escorrendo das minhas palavras. Era ridículo. Eu estava quase mandando ela passear e indo embora. E eu iria checar os pontos e encontros mais prováveis para ver se Tabitha estava lá. Ela ignorou a minha pergunta. Seu rosto era uma máscara de falsa gentileza. Desconfortável era a única palavra que usaria quando estávamos ali. A pergunta pairando no ar como um cheiro ruim, o som de passos pesados pode ser ouvido enquanto ela descia as escadas. Então,
Aparecendo nem um minuto depois de sua mãe ter gritado por ele, veio o garoto de ouro, o orgulho e a alegria da família de Tab. Lake, o seu irmão mais velho. Winnie? Ele perguntou enquanto olhava por cima dos ombros da mãe. Lake era alto e bonito. Tinha cabelos castanhos com luzes naturais e era o melhor em quase tudo. Nós também tínhamos namorado brevemente e o término foi tudo menos amigável. Balancei a cabeça e dei um passo para trás, me afastando dos dois. Isso era loucura, francamente, algo que eu não esperava de Mônica. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas fingir que não sabia de quem estávamos falando era bizarro. Será que ela achava que Lake iria na minha onda naquela brincadeirinha? Lake, onde está Tabitha? Ele piscou devagar para mim, com os olhos ficando opacos antes de parecer de volta à realidade. Uma expressão de pura confusão tomou seu rosto. Quem é Tabitha? Perguntou. O meu estômago despencou. Ele tinha a mesma expressão confusa e preocupada que a Mônica. Era como se eles realmente não soubessem de quem eu estava falando. Parem de brincadeira, Tabitha é sua irmã, eu disse, completamente exasperada, enquanto dava outro passo para trás. Ele se colocou à frente da mãe, com a preocupação por mim agora estampada no rosto. Winnie, não tem ninguém aqui chamada Tabitha. E uma irmã? Você sabe que eu não tenho irmãos. Ele estendeu a mão e tentou tocar meu ombro. Outro arrepio subiu pela minha espinha enquanto esquivava de suas mãos. Filho único? Claro, é por isso que nós nos dávamos tão bem, disse ele de forma um pouco envergonhada. Minha boca secou enquanto as engrenagens da minha cabeça giravam freneticamente. Lake realmente acreditava que ele era filho único? Virei-me para olhar Mônica. Meu estômago deu voltas enquanto eu tentava não passar mal. O mesmo olhar estava no rosto dela. Isso não tem graça. Vocês estão pregando uma peça em mim. Eu realmente preciso que parem agora. E o quarto dela lá em cima? Como você explica um quarto cheio de roupa de garota lá no segundo andar? Esbravejei, sentindo um fino fio de sanidade que me restava. Ele sustentou o meu olhar, seus olhos buscando os meus. Após não encontrar o que aparentemente procurava, ele soltou um suspiro. Recolhendo a mão, coçou o pescoço como se estivesse tentando raciocinar sobre aquilo também. Mãe, por que você não liga para os pais da Winnie? Ele ainda estava olhando para mim como se eu fosse uma maluca, falando sobre a irmã dele, minha melhor amiga, como se ela nunca tivesse existido. Tudo bem, disse Mônica. Eu não estou louca, você tem uma irmã chamada Tabitha, que é 2 anos mais nova que você e ama ler e escrever. Você sempre tirava sarro dela e ela odiou absolutamente quando começamos a namorar 1 ano atrás. Ela até me fez um bolo quando terminei com você. Minha boca se moveu antes do meu cérebro, despejando informações, qualquer coisa que eu pudesse pensar para tentar ativar a memória dele. Ele me encarou com um olhar vago, quase piedoso. Não olhe para mim assim, gritei. Foi alto para os meus próprios ouvidos e ele encolheu os ombros com o meu tom, mas levantou as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, vamos lá ver o quarto então. Subimos a escada e eu notei que as fotos da família nos quadros mostravam apenas 3 pessoas. A minha boca secou com aquilo. A Tabitha não estava lá. Era como se as fotos tivessem sido tiradas sem ela. A caminhada, andar acima, foi silenciosa e o pavor crescente borbulhava no meu estômago. Parecia que eu estava andando em direção a um túmulo em vez de um quarto. A figura alta do Lake bloqueava a maior parte da minha visão enquanto subíamos, mas chegamos ao quarto e ele empurrou a porta. O ar fugiu dos meus pulmões e, antes que eu pudesse conter, o quarto estava desprovido das coisas da Tab. Haviam algumas caixas e uma cama sem qualquer personalidade. Como que isso é possível? Eu estava literalmente acabando de bater na janela dela com tudo lá dentro. A realidade me deu um tapa na cara quando eu absorvi a cena. Era como se ela nunca estivesse ali. Lake deu um passo para o lado, me dando uma visão melhor, e eu pensei que fosse vomitar. É um quarto de despejo vazio.
Seja honesta comigo, você tomou alguma coisa, não tomou? Meu corpo tremia, enquanto eu tentava assimilar aquela realidade, eu não podia aceitar, eu não iria aceitar. A minha amiga era real, mas a própria família dela não se lembrava dela. Win, ele pediu num tom de convencimento, como quem tenta acalmar uma criança. Não haveria nada disso. Eu tinha que ir embora. Eu precisava sair dali. Me virei e fui em direção à escada, acelerando o passo. Ele veio atrás de mim com uma voz ecoando. As palavras eram apenas sons, enquanto o rugido dos meus próprios pensamentos desabava sobre mim. Eu pensei que ia sair pela porta dos fundos, mas daria de cara com a Mônica. Chegando ao fim da escada, abri a porta da frente e saí correndo da casa. Lake me seguiu por um momento, mas desistiu. Eu era muito rápida, e quando eu não queria ser pega, eu era mais rápida ainda. Cabulei a missa matinal e me escondi na nossa casa da árvore secreta. Era algo que tínhamos construído juntas ao longo dos anos. E subindo a escada, abri a porta improvisada e não havia ninguém lá dentro. Meu coração afundou, mas notei as polaroids que tínhamos tirado. Tab tinha implorado ao pai para conseguir aquela câmera simples e ele finalmente conseguiu. Estiquei o braço e arranquei uma das fotos da parede. Ela ainda estava lá. Ela ainda estava nas polaroids. Meu coração martelava no peito enquanto o rosto da minha melhor amiga sorrindo vinha em foco. As lágrimas escorreram pelas minhas bochechas e eu fiquei ali sentada por um tempo olhando as fotos, recolhendo todas elas das paredes. Seja lá o que tivesse afetado a casa deles, as fotos da família não tinham conseguido chegar até aqui. Era apenas eu e Tab que sabíamos desse lugar secreto. Juntei todas as fotos e rabiscos e escondi na minha mochila. O sol estava começando a se pôr quando finalmente decidi voltar para a comunidade. Entrei em um buraco na cerca perto da entrada oeste. Naquela noite, meu pai me deu uma bronca terrível por ter causado um escândalo, enquanto a minha mãe apenas sentava e assistia tudo. Quando perguntei a eles se lembravam de Tabitha, suas expressões ficaram vacilantes, quase como uma galinha que levou um susto, mas a resposta deles foi quase idêntica da família da Tab. Winnie, você está doente? Você não tem nenhuma amiga chamada Tabitha? Meu pai balançou a cabeça e olhou para minha mãe, que parecia confusa. Eu não estou doente. Nenhum de vocês parece se lembrar dela. Winnie, me cortou. Não use esse tom comigo. Eu calei a boca imediatamente. Esfregou o espaço entre as sobrancelhas do seu cabelo grisalho, que parecia um desgrenhado, soltou um suspiro e fixou os olhos em mim. Embora eu não consiga me lembrar de um momento recente em que ele não tenha me olhado com aquela cara de desaprovação, vá para o seu quarto, eu já tenho problemas suficientes para lidar. A última coisa que eu preciso é você inventando drama. Tentei abrir a minha boca para falar, mas ele me deu um olhar que me fez fechar na hora. Quase me senti tentada a mostrar as fotos para provar que eu não estava doente. Mas decidi não fazer isso, enquanto na realidade a minha situação finalmente caiu sobre mim. Se a própria família dela não conseguia se lembrar dela, a minha com certeza não ia ser diferente. Fui para o andar de cima naquela noite e não dormi. Na verdade, a maioria das noites desde aquele dia eu não tenho conseguido dormir direito. O medo é meu combustível. Enquanto eu penso em ser levada no meio da noite, naquelas noites meio privativas de sono, meio maníacas, eu elaborei um plano. Fingi que o que aconteceu naquela noite foi fruto de uma concussão, que eu não estava no meu juízo perfeito. A mentira era amarga na minha língua, mas fez o seu trabalho. Todos aceitaram, mas outros começaram a desaparecer. Eu comecei a manter um registro de todos na comunidade, anotando uma data ao lado de cada pessoa que desaparecia, e a última vez que eu a vi. Foi difícil, porque quando eu me esgueirei para o escritório para pegar o registro oficial da cidade, ele já estava alterado. Não como se alguém tivesse pegado uma caneta e riscado os nomes das pessoas. Eles foram completamente apagados, como se nunca estivessem lá. Além disso, tem
Além disso, todos têm agido de uma forma esquisita. Há mais missas matinais e as pessoas estão se movimentando mais à noite. Eu planejo investigar mais ao redor da comunidade e tentar descobrir o que está acontecendo com todo mundo. Isso daqui é uma documentação de que eu existo, caso eu seja removida da memória de todos. Mas, por enquanto, eu pretendo investigar por alguns túneis que eu encontrei outro dia do lado de fora da comunidade. Eu encontrei pegadas que levavam até eles. Quando eu tiver novidades, eu venho contar pra vocês. Esse é um relato do Reddit. Assim que tiver a parte 2, eu venho aqui trazer pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de história, me sigam aqui, se inscrevam no canal e dá um like nesse vídeo, pra eu continuar gravando conteúdo pra vocês. Tchau, tchau!